Quantos sabem que nem toda tempestade na vida é uma ação do diabo? Existem tempestades que são diabólicas, mas existem tempestades que são intrínsecas à vida. A perda de alguém, a traição de alguém, nem sempre o diabo está envolvido. Uma expectativa que não se concluiu. Então nós vamos aprender como se posicionar diante das adversidades da vida, diante das pessoas ao nosso redor, qual é a nossa postura diante das pessoas à nossa volta, quanto às pessoas à nossa volta, como nós devemos andar, e por fim, como nós devemos andar quanto os ataques do diabo. Então vamos à primeira, Efésios capítulo 2, verso 6. 3 maneiras de nos posicionarmos, e a primeira, Efésios capítulo 2, verso 6. Vamos lá? E nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com Ele nos fez nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Quando isso aconteceu, no dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, entregou a sua vida para Jesus, você foi enxertado, colocado em Cristo. E mais, colocado em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Quando você nasceu de novo, geograficamente, a sua posição terrena continua a mesma, mas espiritualmente não é mais. A Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho de seu amor. Espiritualmente, nós não estamos assentados nessa cadeira que nós estamos agora. Espiritualmente, isso fala de autoridade, de posição de autoridade. Espiritualmente, nós estamos assentados à destra de Deus com Cristo Jesus. Então, todo ser humano, nascido de novo, ele vive duas realidades: a realidade natural e a realidade espiritual. Ele enxerga a realidade natural e ele deve também aprender a enxergar a partir da realidade espiritual. Nós temos olhos naturais, que é esse aí que você tem, e temos olhos espirituais, que a Bíblia chama de olhos do coração, olhos do nosso espírito. E nós precisamos aprender a enxergar melhor, se possível, espiritualmente, do que enxergamos naturalmente. É como um embaixador. Um embaixador americano aqui no Brasil, ele pode escolher monetariamente viver do dólar ou monetariamente viver do real. Qual é a escolha que ele vai fazer? Ele vai querer receber em real ou ele vai querer receber em dólar? Apesar dele estar aqui, ele vive sobre a autoridade, recurso e provisão da sua nação. Apesar dele estar no meio dos brasileiros e economicamente nós estamos numa posição inferior, ele está no Brasil, mas ele não está sob o jugo dessa condição monetária inferior, porque ele está aqui geograficamente, mas quanto à autoridade, ele está lá nos Estados Unidos. Então nós precisamos entender que estamos aqui em missão. Nós estamos aqui avançando o reino de Deus. Inclusive, se o Senhor não tivesse nada para fazer quanto a te usar, ele já poderia ter te recolhido, porque a obra do seu Espírito já está pronta. Nós estamos aqui porque o plano de Deus, desde Gênesis capítulo 1, é colonizar a terra. É o cumprimento também da oração de Jesus, assim na terra como no céu. Nós não estamos aqui porque fomos esquecidos e abandonados. Estamos aqui porque Deus conta conosco, é diferente. Nós não estamos aqui porque o Senhor nos salvou em partes e deixou, agora vamos ver se sobrevive. Não, esse não é o plano. Esse não é o plano. Ele nos deixou aqui capacitados, apoderados para avançar. Só não avançamos porque, infelizmente, acabamos, ainda que nascendo de novo, vivendo a partir mais da realidade natural do que da espiritual.
A oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, que ele vai fazer pelos seus discípulos, ele vai dizer: Senhor, Pai, eu não oro para que os tire do mundo. Tem gente que a oração dele é: Senhor, me tira do meio dos ímpios, no sentido de trabalhar numa empresa. Eu não aguento mais ter ímpio lá, eu quero trabalhar só no meio dos crentes. Não, essa não foi a oração de Jesus. A oração de Jesus não foi: Senhor, os tire do mundo. Foi o contrário: Senhor, eu oro para que não os tire do mundo. E não é uma penitência, não é um castigo, porque a oração continua: eu oro para que você seja com eles como foi comigo. Aleluia! E Deus foi com Jesus por meio do Espírito Santo, que ia por toda parte fazendo bem e desfazendo as obras do diabo. O Senhor não nos deixou aqui desamparados ou pagando uma penitência. Ele nos deixou aqui porque confia que o poder que há em nós pode nos colocar em sociedade com Deus para continuar a obra de Jesus e avançando o reino de Deus na terra. Mas nós não podemos esquecer a nossa realidade espiritual. Ela é mais real do que a nossa realidade natural. E constantemente temos que ser lembrados disso, porque o natural está pregando para nós o tempo todo. Nós aprendemos a viver a partir daquilo que sentimos, tocamos. Então agora nós temos que renovar a nossa mente e aprender a viver a partir dessa realidade espiritual. Você decide se você vai viver da terra, olhando de cima, de baixo para cima, ou se você vai olhar de cima para baixo. Você pode escolher. Você ainda é alguém natural. Você ainda tem olhos naturais. Você ainda está no Brasil ou aqui na terra, mas você está aqui como um embaixador. Alguém que está aqui para avançar o reino de Deus. E olha, você não vai avançar o reino de Deus contando com os recursos dessa terra. Não vai. Não vai. O embaixador americano, certamente, ele vive uma vida bem melhor, com recurso. Não falta recurso para ele, porque ele vive a partir da sua nação. E nós precisamos andar a partir da nossa pátria. A partir da perspectiva do céu para a terra. É assim que nós andamos. Quem vive só na perspectiva natural, inclusive, tem um diagnóstico sempre pessimista. Porque no natural, não falta motivos para a gente acreditar que as trevas estão avançando. Mas quando nós olhamos do céu para a terra, nós começamos a ver que Deus está trabalhando, Ele trabalha até agora e Ele está avançando com o seu reino. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós vemos que maior é aqueles que estão conosco, maior é o municiamento, o armamento do céu conosco, do que aqueles que nos cercam. Mas a gente tem que ser transportado dessa realidade, viver como quem está assentado. Nossas respostas às adversidades, às tempestades da vida é: eu estou assentado. Como eu disse, nem toda tempestade que vem é o diabo que está causando. Mas em todas as tempestades, sejam elas causadas pela vida ou pela sua ignorância, o diabo vai tentar aproveitar para te inquietar, para trazer vozes de dúvida, de incredulidade. Será que Deus é mesmo com você? Porque o que o diabo quer? Que você se levante, que você entre num lugar de ansiedade, que vai dar à luz à incredulidade. Quantas adversidades da vida nós precisamos aprender a ficar assentados, seguros nas promessas daquilo que o Senhor liberou ao nosso respeito. A tentativa do diabo no meio da nossa tempestade é dizer: levanta daí, faça alguma coisa. E muitos começam a tentar fazer as coisas na força do seu braço. E você não vai ter autoridade para calar uma tempestade que você não consegue primeiro dormir nela. Você não vai conseguir calar uma tempestade. Por que Jesus cala a tempestade? Porque ele não estava com uma tempestade dentro de si. Os discípulos não poderiam calar aquela tempestade no barco, porque havia uma tempestade na alma deles. Aquela circunstância tornou a alma deles agitada. É um princípio espiritual que há anos eu ensino para vocês. Antes de querer calar a tempestade fora, cale a tempestade dentro. Aprenda a dormir e a confiar no Senhor. Aí você descansou. Aí de repente o Senhor te cutuca e fala: agora levanta e manda essa tempestade se calar. É assim que funciona. Primeiro, descanso, para conseguir ouvir no meio dos raios e trovões a direção de Deus e a voz de Deus de como sair da tempestade. Tem tempestade que o Senhor vai falar com você: manda ela se calar. Tem outras que o Senhor vai falar assim: segura esse leme, que eu vou te ensinar a navegar no meio da tempestade agora. Segura esse leme
que essa tempestade vai ser uma escola para você. Tem um ditado que eu gosto muito: mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então, por vezes, algumas tempestades o Senhor não diz, cala ela, o Senhor diz, navega no meio dela. Navega. Navega que eu vou te ensinar como guardar sua família inteira no meio de uma tempestade ouvindo a minha voz. Mas se você não se aquietar, você começa a trabalhar aí em sociedade com o diabo. O diabo começa a te inquietar, ansiedade, questionar as promessas de Deus. Você se levanta, começa a ficar agitado, e aí você cria uma outra tempestade. Aí sim a tempestade do diabo. Porque começa a falar besteira, começa a murmurar, começa a fazer as coisas na força do seu braço, começa a adoecer emocionalmente. Olha esse texto aqui. Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos. É uma ordem. Aquieta. E de vez em quando eu sinto o Espírito Santo falando para mim: aquieta, rapaz. Sossega. Para. Quase que falando assim: para de show. Para de chilique. Não tem? Tem hora que a gente fica nos desespero assim, né? Fora de si. E que a voz do Espírito Santo é quase essa: para de show, rapaz. Parece que não me conhece. Parece que nunca viveu uma provisão minha. Parece que não lembra o que eu fiz com você semana passada, mês passado, ano passado. Parece um ímpio. Anda. Senta, quieta e deixa eu trabalhar. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Quando a gente vai saber que Ele é Deus? Quando a gente vai provar a autoridade de Deus? Como a gente vai provar o testemunho? Quando a gente primeiro aquietar. Não é que Deus está colocando uma condição para penalizar você. É porque, ainda que Ele queira fazer, você não consegue ouvir para cooperar se você está agitado. Não é um peso. Não é dizer, se você não quietar, eu não vou fazer. Não. É que Ele está pronto para fazer e você não pode ouvir. Porque você não deixa Ele trabalhar. Porque você não ouve as direções. Deus vai trabalhar com sociedade com você. Ele vai te dar direções. Ele vai te dar projetos. Na grande maioria das vezes. E aí você precisa estar quieto. E a palavra aqui, sabei. Olha que interessante isso aqui. A palavra aqui, sabei, no original do hebraico, é a mesma palavra usada quando, lá em Gênesis diz assim, e Adão conheceu Eva e gerou. Olha que coisa linda. Então o Senhor não está falando de um saber de informação. O Senhor está falando de um saber fruto de quem se aquieta e entra em intimidade com Ele no meio da tempestade. Eu já falei aqui várias vezes. O nosso Deus, Ele, na história nós vemos isso. Ele ama dar grandes encontros para as pessoas nos vales. Porque nos vales nós estamos abatidos. Nos vales, nós paramos de lançar a mão nas muletas. E talvez o nosso coração está mais humilde e quebrantado. E Ele é socorro bem presente no dia da angústia. O nosso Deus ama visitar os nossos vales. E aqui está dizendo, o saber é conhecer da intimidade. E Adão conheceu a Eva. O verbo ali, conhecer, é o mesmo verbo saber aqui. E conhecendo a Eva na intimidade, ele gerou. Gerou o quê? Coisas que carregam uma mensagem. Sabei que Ele é Deus. O problema é que nós geramos muitas coisas fruto da ansiedade. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só que Ele não será o fim daquilo que Ele não é o começo. Nós geramos muitas coisas na ansiedade. Geramos muitos Ismaéis. E queremos apresentar para Deus e falar assim, toma que o filho é seu. O Senhor fala, não. Esse não é o filho da promessa. Você não gerou isso em mim. Você gerou isso na sua ansiedade, você gerou isso do seu jeitinho. E aí nós vivemos tendo que consertar as coisas. E o Senhor sim, Ele é paciente, Ele é longânimo, e Ele vem e nos instrui em amor, para que a gente arrume a bagunça que a gente faz, mas tempo é perdido.
simplesmente porque a gente não é capaz de aquietar um pouco, de ter tempo de silêncio com Deus, tempo de devocional. Olha o tanto de coisa que você produziu essa semana. Quantas vezes você parou para ouvir Deus? Para se dispor. Não estou dizendo que você vai parar e toda vez você vai ouvir. Se você ler a Bíblia, você vai ouvir sempre. A palavra escrita, alguma coisa vai falar ao seu coração. Mas não estou dizendo que toda vez que você orar, você vai ouvir direção de Deus. Mas se Deus tiver alguma coisa para falar, se você está lá sempre, você estará lá para ouvir. Final de ano está aí, irmão. Desacelera um cadinho. Te dá um conselho. Desacelera um pouco. Começa a olhar para trás, ver os acertos, ver os erros. Tira esse final de ano agora, o mês de dezembro. Tira o pé um pouco. Sai da agitação das redes sociais. Desacelera. Investe mais tempo de secreto. Se não estava tendo tempo de comunhão com Deus esse ano, você pode finalizar o ano agora garantindo melhor o ano que vem. Parando para ouvir Deus. Tira tempo todos os dias. Antes de você chegar com aquela sua folha, que eu não tenho nada contra, eu acho que isso tem o seu lugar, de metas do ano, e querer ficar empurrando para Deus. Aí. Talvez o Senhor tenha coisas para te dizer para você colocar na sua lista. Então pergunte. Comece a trazer Deus para as suas decisões do ano que vem. Entre num lugar de intimidade. Não é aquietar também no silêncio da meditação budista, que é sentar e ficar. Não. A meditação bíblica é recitar e pensar na palavra. Então é sentar, né? E enquanto o Senhor não está falando, meditando nas promessas, meditando nas verdades da palavra, revisitando promessas que o Senhor te deu. Aquieta em relacionamento com Deus. Não é um aquietar de dormir, né? De comodismo, de paralisia. É um aquietar de parar fisicamente e se movimentar espiritualmente em intimidade com Deus, para que o Senhor comece a gerar coisas para você no próximo ano. Então, quanto à adversidade, aquieta-te, que aí você vai produzir filhos, coisas, direções que vão carregar em si uma mensagem. Ele é Deus. Aleluia. Efésios 4:1. Primeiro nós falamos de assentar, agora nós vamos falar de andar. E isso é quanto às pessoas que nos cercam. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Agora salta para o verso 24, você entender um pouquinho mais sobre essa maneira de andar. Andar como? Revestidos. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Espiritualmente, eu estou em Cristo. E agora, naturalmente, eu ando revestido de Cristo. Tem muita gente que quer que as pessoas engulam que ele é um nascido de novo. E no mundo espiritual, sim, ele está sentado em Cristo Jesus. Mas fisicamente, a vida dele não manifesta isso. Santidade é a resposta que damos à obra redentora do Espírito Santo. Nós andamos revestidos de Cristo. Se revista do novo homem. Ah, pastor, eu nasci de novo, eu não tenho que mudar minha maneira de andar, minha maneira de vestir. Mentira. Tem que mudar sim. O apóstolo Paulo, inclusive, em outro momento, ele vai dizer à igreja, os instrua a respeito de como andar, de como se comportar na igreja de Deus. Então você nasceu de novo, seu modo de vestir muda sim. Se Cristo não andaria do jeito que você está andando, vestido ou no comportamento, então está errado. Está errado. As pessoas não vão ver Jesus em você porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Elas vão ver se você se vestir de Cristo. Porque o ímpio não compreende as coisas espirituais. Os ímpios compreendem as coisas naturais. As coisas naturais. Eles não podem ver o espiritual. Eles vão ver aquilo que nós manifestamos através desse gerar, de botar para fora a obra do Espírito na nossa vida. Então eu tenho que andar
nessa nova vida, na santidade, no zelo do Senhor. Eu devo isso às pessoas à minha volta. Eu devo isso aos meus filhos. Eu devo isso à minha família. Eu devo isso aos meus irmãos, que eles vejam Cristo em mim, porque assim eu estou pregando para eles o tempo todo, inclusive principalmente para aqueles que estão perdidos. Então, quanto as pessoas se mantenham firmes na santidade, inclusive quando elas estão te atacando. Quando as pessoas estão te atacando, se lembre, você está vestido de Cristo Jesus. Ah, porque eu sou igual Pedro, que eu não sei o que. Ei, para parar. Para com essa conversa. Para com essa conversa. Quer ser igual Pedro? Então, se deixa ser açoitado por amor a Cristo pelos seus inimigos. Porque o Pedro que você está falando aí, topetudo, que não aguenta desaforo, é o Pedro quando não era nascido de novo. Você nasceu de novo. Quanto às pessoas, nós devemos amor. Nós devemos santidade. Nós devemos postura. Quantas pessoas à nossa volta, aqueles que nos atacam, santidade. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Aquele que está me atacando, ainda que esteja ou na ignorância, na sua natureza adâmica, ou debaixo, de fato, de uma influência do diabo, ainda assim é alguém que precisa ver Cristo em mim. Vamos continuar. E só um detalhe, né? O primeiro verso aqui diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor. A Bíblia tem umas âncoras, sabe? Tem uns cintos de segurança que eu amo. Porque alguém pode ouvir sobre andar vestido de Cristo, e inclusive andar quando está sendo atacado pelas pessoas, e dizer assim: não, mas aí, quando eu estou sendo atacado, não, peraí, aí não. Aí não dá. Mas o texto diz: rogo-vos eu, preso no Senhor. Estou preso. Cometeu algum crime? Não, injustamente. Ainda assim, rogo-vos a vocês. Eu imploro a vocês. Eu estou aqui preso e estou andando como Cristo. Eu não estou dando o que o mundo está me dando. Eu estou dando a eles Cristo. Cada um dá o que tem. E Paulo está dizendo: eu estou cheio de Jesus. E é isso que eu dou para as pessoas. Então não tem desculpa. Porque alguém está ferindo você, porque alguém está atacando você. Não estou dizendo que o ressentimento não vai bater na porta do seu coração. Bate na porta do meu também. Mas você não pode deixar isso dominar o seu coração. E tendo deixado, você entrou em sociedade com o pecado. O outro pecou te atacando e agora você entrou com sociedade com o pecado, guardando ressentimento. Você precisa se arrepender também. Não gostou? Então não guarda ressentimento. Não guarda ressentimento. Luta contra isso. Eu me lembrei essa semana, não sei porquê, mas eu me lembrei essa semana de um tempo que eu estava no seminário. E aí tinha, lá na Metodista, eu era seminarista metodista em Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa. E aí tinha um missionário lá, da igreja. E assim, hoje eu não tenho mais essas coisas, mas na época eu ainda tinha essa besteira de, cara, não vou com a cara desse cara. Sabe? Ainda tinha essas coisinhas de terreiro, né? Que é, meu santo não bate com o dele. Isso aí é coisa de terreiro, isso aí não é coisa de Jesus não, irmão. Ai, que meu santo não bate com o dele. Então o santo de vocês é diferente, né? Então, se o santo dele é o Satanás, o seu também é. Tá os dois, atribulado. Mas eu tinha essas besteirinhas ainda. E assim, o cara também dava bastante lugar também. Era um cara fofoqueiro, gostava de ficar com conversinha fiada, plantando conversa fiada no coração das pessoas, trazendo contenda. E aí eu fui desenvolvendo um ressentimento, um irque do cara. Do cara chegar e falar assim: vou sair lá na outra porta. Estava no mesmo lugar, eu tinha que ficar ali. Estou suportando isso aqui. Vontade que eu tenho de sair daqui, mas não posso dar na cara. Aí um dia, esse missionário, ele foi chamado lá na frente, para poder receber uma oferta que ele ia para uma missão. Ele ia para uma missão em algum lugar, não lembro onde, em outro país. Aí foi levantado lá o Pix, na época não tinha Pix, né, mas a conta dele, para as pessoas levar a oferta, tudo para a missão. E aí eu pensei: dou nada, missionário da roda de escarnecedor, atribulado, vou nada. Meu irmão, gente levando oferta e eu brigando dentro de mim. Assim, como é que pode a igreja mandar esse cara enjoado desse jeito? Ele vai arrumar problema lá, igual ele arruma aqui.
Estou ali falando na minha carne. Aí, de repente, o Senhor falou comigo assim: olha pro seu braço. Eu tinha uma pulseira de prata linda, irmão. Hoje eu não ligo mais, mas eu gostava muito quando moleque de prata. E é uma pulseira de prata que eu tinha ganhado da minha avó. Muito linda, assim, de cara. Bem grossa. Era trabalhada à mão, prata indiana. Pensa um trem lindo, irmão. Pensa um trem diferenciado. Aí o Senhor olha pro seu braço. Aí eu olhei. Aí o Senhor falou: dá de oferta para ele. Ah, Satanás, eu te repreendo. Nessas horas é o diabo que está falando, né, gente? Não, Senhor, não. Satanás você repreende, eu não. É eu mesmo. Dá para ele. Não, dá para ele. Dá para ele que você nunca mais vai ficar guardando ressentimento no seu coração. Porque toda vez que você guardar ressentimento no seu coração, eu vou te pedir para você ser generoso. Eu vou te pedir para você ofertar. Eu vou pedir para você amar. Rapaz, tirei a pulseira, fui lá, entreguei e falei: eu te amo, cara. Toda vez que eu via ele, você é uma bênção. Toda vez que eu via ele, eu comecei a orar por ele. Tudo que eu tiver, Deus vai mandar eu dar para ele. Pronto, resolvido. Então, não crie situações para que Deus mande você resolver depois. Não guarde ressentimento, não peque junto com as pessoas. Guarda sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Por fim, Efésios capítulo 6, verso 10. Nós falamos de assentar, nós falamos de andar, e agora nós vamos falar de firmar. Firmar para a guerra. Nós sabemos que Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, vai começar a narrativa da armadura de Efésios, né? Que é realmente o Senhor nos equipando para a guerra, para a batalha. Mas começa assim, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra original aqui em fortalecer é firmar sobre os pés. Firmar sobre os pés. Essa é uma boa palavra para talvez o seu final de ano. Firmar os pés, por quê? Porque a descrição que o apóstolo Paulo vai trazer aqui em Efésios é a de um soldado. E não é o soldado brasileiro, não é o soldado americano, é o soldado romano. Essa é a imagem que ele está trazendo para nós. Então, se a gente quiser entender a armadura de Efésios, ou o que está sendo instruído aqui, a gente tem que pensar a partir daquilo que ele está ensinando. Como era a roupa do soldado romano. A roupa do soldado romano é o que está sendo descrito aqui. A espada é a espada do soldado romano. O escudo é o escudo do soldado romano. E tem uma curiosidade sobre o soldado romano. É que a sandália do soldado romano, ela tinha como traves no futebol, só que muito maior e pontiagudas. A sandália tinha traves de metal, de aço, nos pés. Para que uma vez que eles pisassem em um determinado território, eles se firmassem ali e no embate não fossem jogados para trás, mas pelo contrário, que a cada território que eles pisassem fosse difícil arrancá-los dali. Não ficasse nessa vida de inconstância, conquisto, desconquisto, avanço, retrocedo. Aí ele diz assim: firmem os pés. Ele está falando como um soldado romano. Firme os seus pés. Firme os seus pés. Por que isso é importante depois de ouvirmos sobre... Por que isso é importante antes de ouvirmos sobre escudo, de ouvirmos sobre espada, sobre o restante da armadura? Porque não adianta você ser bom na espada, e você guerreia, luta, mas seus pés não estão firmes. Você conquista e é jogado para trás. Conquista e é jogado para trás. Toda a armadura de Efésios, se você ler, ela está falando de uma coisa: fundamentar-se na palavra. Você pode sim fazer o teatro ou o profético de pega a espada, agora pega o escudo, pega a couraça. Não tem nada contra, é uma boa didática. Mas, se você
não entender que a literalidade disso é praticar salvação, justiça, você não vai viver a proteção descrita em Efésios. Então, tudo que está descrito em Efésios é sobre guardar a palavra, sobre se manter firme. Não perdemos as batalhas espirituais quando lutamos com os pés firme na palavra. A guerra espiritual do crente não é contra o diabo. O diabo, ele é assolado quando nós guerreamos. Não tem essa resistência que nós desenhamos. Quando a gente está apanhando porque nós estamos deixando a palavra. A guerra do crente, a batalha do crente é a batalha da fé. É a batalha para permanecer crendo. Porque se nós permanecermos crendo, o diabo já está derrotado. O Senhor vai dizer: jovens, vocês são fortes e têm vencido o maligno. Nossa, quantas vezes eu vi esse texto ser colocado só até aqui. E as pessoas acham que só porque o texto foi declarado, amém, duas coisas, eu sou jovem e alguém declarou, venci o maligno. Vai vencer nada, porque o texto continua. Ele está falando não de jovem, todos os jovens, ele está dizendo os jovens daquela igreja. Ele diz assim: jovens, vocês são fortes e têm vencido o maligno, porque vocês têm guardado a palavra. Eu sou jovem e tenho vencido o diabo, vai nessa. É o jovem que guarda a palavra. A gente tem que parar, a gente, sei lá, a gente não é espiritual para aquilo que tem que ser espiritual, e para aquilo que a gente tem que ser literal, a gente quer ser místico. Não sei se você vai entender o que eu vou te dizer agora. Eu tenho a sensação que os crentes acham que só por a gente estar pregando aqui, por exemplo, vocês são fortes e têm vencido o maligno. Fiquei forte. Porque alguém falou isso. As coisas que nós falamos aqui, elas têm condições. E a condição é a prática. Se você não praticar, daqui a 10 anos você está ouvindo e dizendo amém, aleluia. E nada mudando. Você precisa praticar. A palavra, a semente tem poder quando ela é jogada na terra. O meu papel aqui é semeador e jogar a terra, jogar a semente. O meu papel como semeador é olhar para você como terra e jogar a semente. O seu é abrir o coração. E deixar a semente germinar. E ela germina quando você pratica. Pratica. Lá em Salmo 119, o salmista vai dizer, a partir, se eu não me engano, do verso 114, do quanto a palavra tem prosperado. Mas ele começa dizendo: tenho praticado a sua palavra. Não é porque você está ouvindo. Ouvir faz parte do processo. Mas você precisa acolher no coração. E quem crê, planta. Quem crê, faz. Quem crê, responde. Quem crê, se move. Então a gente precisa parar de ficar ouvindo essas coisas. Por exemplo, isso aqui, sobre a armadura de Efésios, e pensar porque alguém pregou para nós sobre a armadura de Efésios, já saí daqui, tô com a armadura, olha só. Orou por mim, tô com a armadura. Não. Se você não estiver praticando essas verdades, você não está com armadura nenhuma. Se você não estiver cheio da palavra, se você nem souber o que a palavra diz, você vai continuar sendo um alvo fácil para o diabo lá fora. Vou parar, né? Senão vocês vão gostar menos de mim. Isso aqui é uma palavra para você no seu final de ano. Permanecer nas promessas. Apenas não se deixar ser movido para trás, ou não parar de caminhar, apesar de um ritmo lento, é por vezes a grande vitória de um ano. Eu vou repetir de novo, que isso aqui foi uma palavra profética que eu creio que é para alguém aqui, para algumas pessoas. Que talvez você está olhando para o seu ano e falando assim: poxa, as coisas não foram tanto quanto eu gostaria. Permanecer nas promessas. Apenas não se deixar ser movido para trás, mas fincar os pés. Ou não parar de caminhar, apesar do ritmo lento, é por vezes a grande vitória de um ano. Nem sempre na nossa vida nós vamos viver tempo de velocidade. Os crentes idolatram muito a velocidade.
E o Senhor é um Deus que por vezes Ele vem, cinge os lombos, como fez ali com o profeta Elias, e faz correr na velocidade dos cavalos de Acabe. E faz a gente ficar veloz mesmo. Mas na maioria das vezes o que Deus pede de nós não é velocidade, é permanência e constância. É devagar, mas firme. Devagar, mas firme. Quem aqui tem como hobby atirar? Não sei se tem alguém aqui. Quem aqui já foi em clube de tiro, já fez alguma aula de tiro? Você vai descobrir duas coisas se você estiver segurando um fuzil ou segurando até mesmo uma pistola. A velocidade, ela pode ser um grande dano se você não tem pés firmes e prontos para andar naquela velocidade. Porque se você vai andando rápido demais, o fuzil vai saindo do alvo. A primeira coisa que você aprende para poder andar atirando é andar com firmeza. Quantas vezes eu, atirando no clube, eu indo rápido, alguém me cutucava. Cara, não adianta. Seu passo está oscilando muito. Aprende a andar com os pés firmes. E com o tempo você vai pegando velocidade. E você não vai ter a velocidade de quem corre. Quem corre vai correr mais. Mas você vai ter mais velocidade de quem começou a pisar firme agora. E você não precisa correr muito. Você vai precisar crescer em velocidade. Mas você vai precisar crescer primeiro a partir desse lugar. De aprender a pisar firmemente. E outra coisa, pés rente ao chão. Quando você é um atirador, você tem que aprender a andar com os pés rente ao chão. Porque no terreno pode ter espinhos, pode ter, por exemplo, dentro da sua própria casa. Como você progredir dentro da sua casa armado. Alguém entrou lá no seu quintal, como é que você progride? Pés firmes e rentes ao chão, porque o seu filho pode ter deixado um brinquedo no caminho. E você não pode ficar olhando para o chão. Você está olhando para o alvo. Então você anda de maneira que quando o seu pé anda, ele anda chutando também toda a diversidade no caminho. E nós precisamos aprender a andar assim espiritualmente. Pare com essa veneração, com esse desespero por velocidade. Eu respeito que tem vezes que Deus chega e dá uma palavra específica sobre velocidade. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas vivem como se Deus estivesse falando assim para elas: vamos, 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 como se Deus estivesse atrasado. Não é assim. O que na maioria das vezes Deus quer de você é constância. Constância. Sabe por que a gente não quer constância? Porque constância dá mais trabalho do que correr, irmão. Vai atirar que você vai ver que é muito mais rápido. Dá vontade de sair correndo igual louco. É um teste de paciência. É um teste de submissão. É um teste de humildade. Ouvir a pessoa que está aqui no seu ombro dizendo: não corre que você vai errar o alvo. Aí você corre, chega no final, o cara chega assim com a folha na sua cara. Você não te falei, rapaz? Aí você é teimoso, você vai lá e tenta correr de novo. Deixa eu te falar um negócio. Você quer velocidade ou quer acertar o alvo? Velocidade a qualquer custo pode fazer você chegar, mas não chegar pronto. Chegar tendo errado o alvo, feito um monte de besteira. Chegar no cumprimento da promessa, mas tendo bagunçado, igual um elefante branco entrando na sala, quebrando tudo. Então, nesse final de ano, decida para o ano que vem celebrar a constância. Celebrar a progressão mínima. O que não pode é ser jogado para trás, irmão. Anda firma, se estabelece naquele lugar. Se estabeleceu, aí você anda mais um pouco. Não adianta velocidade com pés frouxos. Diga comigo. Não adianta velocidade com pés frouxos. Se os seus pés são frouxos, porque você está andando velozmente sem ter aprendido a andar com firmeza naquela velocidade, o seu adversário vai te jogar metros para trás. E é assim que o diabo faz. Com quem fica com euforia, sem fundamento. Se você gosta de filme de guerra, você vai ver isso acontecer com frequência. Alguém que vai correndo, mas se depara com alguém com os pés firmes. É só uma pancada. Pum! Voa lá atrás. Ou então, na mesma velocidade que você vem, faz assim, passa direto. Então, celebre. Encontre um lugar de paz no andar com constância e firmeza. Pode se colocar de pé no seu lugar. E a partir desse lugar, aí sim, você vai falar para o diabo: sai, e ele vai sair. Aí sim, você vai chegar nas tempestades causadas pelo diabo e vai dizer: eu te repreendo em nome de Jesus.
Aí você vai poder guerrear com o diabo. Porque tem gente que ganha na guerra com o diabo, mas perde o território. Porque enquanto está guerreando aqui, está perdendo a família. Enquanto está ficando à noite, madrugada, guerreando com o diabo no mundo espiritual, está perdendo a família. Porque não tem pés firmes nos fundamentos. Obrigado, Jesus. Aleluia, nós amamos a Tua palavra. Aleluia, obrigado, Jesus. Eu não tenho mais nada para orar nem para falar, não. Vou terminar, tá bom? Vai ruminando essa palavra para casa. Vai pensando nas respostas que você tem que dar. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida!